a introdução aos profetas menores, primeiramente. Então o pastor Denício já tratou acerca dos profetas maiores, e agora a gente fica na incumbência aí de falar acerca dos profetas menores. Então, na página 80, a gente pegar uma introdução a esse outro tema, bem curtinha, e já entrar aí falando sobre o profeta Oséias. A introdução diz o seguinte: os profetas menores não são aqueles que se revestem de menor importância no cenário do profetismo veterotestamentário, mas sim aqueles que escreveram menos. Portanto, diferem dos profetas maiores quanto à quantidade de seus escritos, e não quanto à qualidade de seus escritos, conforme alguém pode indevidamente pensar. Então, a explicação preliminar trata acerca da qualidade do escrito produzido por esses profetas, ditos profetas menores. A qualificação deles enquanto profetas menores diz respeito somente à extensão do seu material escrito preservado, não à qualidade desse material, a importância desse material, a importância desse profeta, a autoridade de Deus na vida desse profeta. Não é a isso que está relacionado ao título de profeta menor, mas sim a extensão do seu escrito, do registro deixado por ele. Então, por ser de menor extensão, foi qualificado como profetas menores, e a coleção dos 12 escritos preservados por esses profetas menores foi reunido num livro só. Então, a Bíblia hebraica, ela não conta 12 profetas separadamente: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Essa tabela inclui João Batista, porque é uma tabela que diz respeito fala acerca da missão profética, não é especificamente sobre os livros, mas chamado profético. Então, profetas menores inclui João Batista, porque João Batista trazia a mesma mentalidade dos profetas do Antigo Testamento, mas os profetas vão até Malaquias. E o fato deles terem menor extensão levou a tradição judaica a organizá-los dentro de um livro só. Então, na Tanakh nós temos o Pentateuco, nós temos a Torá, depois nós temos os Neviim, profetas anteriores, aí vai ter Josué, Juízes, Reis, Samuel. Aí depois você vai ter os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá ok? Daniel não é contado como profeta, os profetas posteriores na Bíblia hebraica, é colocado lá nos históricos. Aí você vai ter depois Neviim, Torá, Neviim, Ketubim. No Ketubim nós vamos ter o conjunto dos 12, no Neviim mesmo, no próprio Neviim, você vai contar Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Vai ter um livro no Neviim, na parte dos profetas, na Tanakh, a segunda divisão na Bíblia hebraica, que vai ser um livro só contando 12 profetas, que são esses profetas aqui, os profetas menores, ok? Então, de tal forma, o escrito deles não é extensivo, que eles podiam ser organizados num livro só, e sempre pensando na praticidade que isso ia dar ao manuseio de livros para a época, que eram rolos, eram pergaminhos ou papiros na forma de rolos. Então, organizava-se 12 profetas num rolo só, dentro daquele conjunto de livros do Neviim, os profetas, ok? Então, os profetas menores são esses, e eles estão organizados na nossa Bíblia não por um critério cronológico. O critério adotado segue um pouco da tradição hebraica. E a tradição hebraica que deu esta ordem dos profetas da forma como está. Primeiro contando com Oséias. Então eles contam Oséias como o primeiro profeta dentre os profetas menores. Mas as evidências textuais apontam que o profeta Oséias não foi o primeiro a escrever. Inclusive você vai ver a mesma situação no Novo Testamento. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Mas qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Salmos é antigo. No Novo Testamento, qual é o primeiro livro escrito? A gente vai ver isso, essa matéria que vamos começar na segunda-feira que vem.
primeiro livro, conforme a análise textual realizada no Novo Testamento, o primeiro livro é o primeiro livro de Tessalonicenses. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Seria o primeiro escrito do Novo Testamento. Nasce da necessidade do apóstolo Paulo em dar orientações a uma igreja que acabara de nascer e que não pôde ser suficientemente orientada por ele, porque ele teve que sair de lá devido à perseguição. Então, saindo de Tessalônica, na primeira cidade que ele para, ele escreve uma carta e envia um outro emissário dele de volta para a cidade com aquela carta para entregar aos cristãos, e aquele se tornou o primeiro escrito do Novo Testamento. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita aí por volta de 50, 51 depois de Cristo. Ok? Então a mesma coisa, de certa forma, acontece aqui com relação aos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Nós temos uma ordem de livros diferente da ordem cronológica. O primeiro livro do Novo Testamento não é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sim Mateus, por uma organização temática, entendendo que isso convinha, isso era o mais útil para o aprendizado. Primeiro fala sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, depois ensinar a história, logo depois de Cristo, a ascensão aos céus. Atos dos Apóstolos fala da história da igreja. Depois da história da igreja, você vai falar de Paulo, fala do fundamento das igrejas. Depois que fala do fundamento das igrejas, vai trazer as cartas. O que Paulo escreveu? O que Pedro escreveu? O que João escreveu? Aí fechando todo o cano, Apocalipse, que fala sempre das revelações finais. Então é uma divisão muito mais na perspectiva temática, tá? Na perspectiva de educação, uma perspectiva de ensino, para você ter um desenvolvimento interessante na sua aprendizagem. E aqui, a questão dos profetas menores já é uma questão muito vinculada à tradição. Então a tradição judaica nos aponta esses livros nesta ordem, desta maneira. Mas as evidências textuais encontradas, a gente vai ver isso na análise, aqui livro após livro, vão apontar um outro caminho para a organização cronológica desses livros. Vão apontar, por exemplo, que Obadias, na verdade, deveria ser colocado como o primeiro livro dentre os livros dos 12 profetas, os 12 profetas menores, porque as evidências internas dele apontam que ele tem que ser colocado no ano de... Aqui é um outro estudo, já é um outro pensador, mas a gente vai ver aqui na apostila que existem evidências internas dele que indicam a data de pelo menos 800 a.C. 800 a.C., pela forma de profecia, os temas abordados, o interesse do ministério profético dele, ele pode ser apontado uma data para ele de 800 a.C. Dando início aqui, em Oséias, olha só o que diz, a página 80. As tradições judaicas davam a Oséias o primeiro lugar, cronologicamente falando, entre os profetas canônicos. Porém, quase todos os eruditos modernos preferem pensar que Jonas e Amós o antecederam ou foram mais ou menos seus contemporâneos. Então, falando acerca de cronologia, eu vou aproveitar aqui essa cronologia que está montada aqui, que é bem útil. Depois eu vou usar essa. Primeiro, essa tabela cronológica. Veja que ela aponta essas datas aí conforme os estudos que são feitos dentro dos temas abordados pelos profetas, contra quem esse profeta profetizou, onde ele exerceu o seu ministério, quais são as palavras, quais são as evidências arqueológicas que podem ser apontadas ali dentro daquele escrito. Então eles colocam Obadias em 850 a 840 a.C., eles colocam Joel, um profeta que profetizou em Judá, em 835 a 796 a.C., Jonas, como já foi explicado aqui pelo pastor Delício na aula passada, Jonas foi enviado a profetizar a Assíria, mas não profetizar contra a Assíria. Ele foi enviado a profetizar, vamos dizer assim, beneficamente, trazer uma mensagem de juízo com o intuito da conversão. E houve uma reação positiva em relação àquela mensagem de Jonas, uma reação positiva. Tanto o rei de Nínive, da cidade de Nínive, que era uma das principais cidades da Assíria, do Império Assírio, tá? Uma das principais cidades lá, o rei de Nínive, conclama um jejum total, um jejum geral para todos os cidadãos, inclusive para os animais. Então, diante desse quebrantamento geral,
da população de Nínive, uma das cidades mais importantes da Assíria, houve a misericórdia de Deus em relação a eles. E eles foram culpados da destruição que estava anunciada. Agora, qual é o problema histórico dessa situação? Jonas, como foi explicado aqui pelo pastor Delício, nós geralmente olhamos para ele como uma pessoa covarde, por causa de uma má interpretação que é trazida por muitos pregadores que usam disso de forma intencional, que querem puxar a sardinha para o seu lado, para a sua mensagem, e falar acerca da valentia, falar acerca da coragem, e aí apontam Jonas como uma espécie de um antítipo, né? Colocam Jonas como a figura do covarde, a figura da pessoa que não cumpre a vontade de Deus, a figura da pessoa que recua da ordenança de Deus. Só que a própria história aponta que Jonas, as evidências que constroem o contexto histórico dele, nos mostram que Jonas, na verdade, era um grande nacionalista. Jonas era um grande nacionalista, era uma pessoa extremamente preocupada com Israel. Uma pessoa que manifesta seu amor a Israel, sabendo ele, ou pelo menos imaginando ele, que a nação para a qual ele estava dirigindo uma profecia e que havia possibilidade de conversão a partir daquele anúncio do juízo, seria uma nação que futuramente poderia vir a trazer grandes prejuízos para a sua terra, para o seu povo, para a sua nação. Em Jonas a gente não vê tantas questões de covardia, porque como o próprio pastor ele falou, é difícil a gente ver covardia num homem que em alto mar, com um mar revolto, com homens com medo dentro de um navio, que já haviam lançado toda a sua carga para preservar a sua vida, um homem que diz assim: o problema sou eu, me lance no mar. Então você vê, não é um traço de covardia que nós encontramos nesse homem, mas sim uma determinação muito séria em amar o seu povo acima de todas as coisas. Agora o que acontece? Ele em algum momento teve que ceder a Deus. Deixa eu só dar uma olhada aí. Pode falar. Então, dizem que a família de Jonas foi executada em Nínive. É completamente possível. E alguns historiadores dizem que o único motivo da ira dele, da desobediência, de não ouvir a palavra de Deus, ele tentou fugir. Mas isso ou assim, eu falo que realmente ele foi um profeta, no caso assim, desobediente. Desobedeceu nesse sentido mesmo, fugiu, né? Ele não queria ser ele o veículo através de quem se cumprisse essa profecia. Podia ser que Deus levantasse outro, mas Deus não vai mudar de ideia, pela minha opinião, pela sua, pelo que a gente acha. Então Deus, ele tem os planos dele, Deus é infalível, Deus é soberano. Escolheu, e é você, e vai ser através de você. E tanto é que Deus não lançou ele fora, não abandonou ele, que Deus via nele sinceridade. Tanto que Deus criou meios para que ele viesse a cumprir a missão chamada. Ô Júnior, se Jonas não tivesse essa atitude de se culpar e ser lançado no mar, o barco tinha se afundado? Provavelmente. Ia se afundar, ia morrer Com junto. todas as pessoas inocentes, sem ter culpa do erro de Jonas? Independentemente deles terem culpa do erro de Jonas, eles tinham culpa pelos seus próprios erros. Então cada um paga pelo seu próprio pecado. Mas ali quem estava errado era Jonas, não eram as pessoas que estavam ao seu redor. Tudo bem, mas eles poderiam morrer por um naufrágio normal, sem Jonas estar lá. Mesmo assim eles iam morrer. Eles poderiam morrer por um pirata que aportasse o navio e matasse eles. Ia ser só um motivo diferente, mas todos podem morrer a qualquer momento e vão pagar pelos seus próprios pecados. Então Jonas foi o motivo, só que poderia ser qualquer outro. Então, a questão é que o homem tem que estar pronto a cada momento. Aí o que acontece? Continuando aqui a questão de Jonas, a gente vê, Jonas é colocado por causa das evidências apontadas no livro, em 784 a 760, profetizou em Nínive, para a Assíria, e houve uma conversão. Só que no decorrer da história, nós vimos que a Assíria não preservou este movimento, este sentimento de conversão, de aquebrantamento ao Deus de Israel, não preservou isso e voltou às suas tradições. E quando chega aqui, na época de 650,
735, 710, já há um crescimento e um grande poder da Assíria no mundo. Em 650 e 630, Naum profetiza contra Nínive. E agora sim, aquilo que Jonas não viu aqui, a queda de Nínive, aqui é visto. Nesta época aqui, 739 a 710, a Assíria causa o mal a Israel que Jonas já esperava que ela causasse. Ela invade diversos reinos, dentre eles Israel. E Senaqueribe causa uma grande destruição às 10 tribos de Israel, lança sobre eles todo o seu ódio, a sua política de destruição em massa, porque eles eram dos impérios mais violentos que já existiu no mundo. Práticas como abrir barrigas de mulheres grávidas e arrancar a criança de dentro. Práticas como chegar numa cidade, se ela não se render imediatamente, eles decapitavam todos a cabeça dos cidadãos daquela cidade e carregavam, para quando chegasse na outra cidade, eles jogavam na porta da cidade. Jogavam todas as cabeças das pessoas lá e falavam: esse é o destino de vocês, se vocês não se renderem. Isso aqui é a cabeça do pessoal da cidade que a gente acabou de passar, aqui atrás. Outra prática que eles tinham, alguém tem um lápis aí? Aqui, Quem já ouviu falar de impalação? Impalação. Pois é, já sabe o que é. Então, isso aqui, um lápis. Imagine uma madeira de, vamos dizer, 3 metros. 3 metros, 4 metros de comprimento. Isso aqui é introduzido. Pronto, você lembra. É o frango na padaria. É o melhor que eu posso falar para você não se enojar tanto do exemplo. Pense no frango na padaria. Isso aqui era feito com seres humanos. A pessoa era colocada numa madeira dessa e era estacada no chão, na frente da cidade. Aí pegavam mulheres, crianças, os nobres da cidade, sacerdotes, faziam isso e colocavam na frente da cidade. Então quer dizer, essa era a Assíria. Essa era a Assíria. Então não é estranho pensar que Jonas quisesse a destruição da Assíria. Agora o que acontece? Deus tem os planos dele, não adianta. Deus tem os propósitos dele, os projetos dele. Não é a gente com os nossos sentimentalismos, vamos dizer assim, nosso apego emocional, que vamos mudar Deus. Deus vai cumprir os planos dele até o fim. Então a Assíria teve uma oportunidade de conversão. No momento ela atendeu, o povo de Nínive atendeu aquela conclamação, a humilhação, a conversão. Só que depois eles voltaram às suas tradições normais, e quando chega aqui nessa época, ela causa aquela imensa destruição às 10 tribos do norte de Israel, deporta aquele povo que restou, aquele povo que sobrou da carnificina, da guerra, da destruição, deporta para outra região. Restam algumas pessoas miseráveis na terra, pobres, doentes e miseráveis. Eles trazem pessoas de outra região e implantam ali naquela cidade. E aí essas pessoas se misturam com os poucos israelitas que ficaram. Desta raça miscigenada nasce o que futuramente vai se chamar samaritanos. Os samaritanos nascem dessa mistura dessa gente que restou na terra com pessoas trazidas de outros lugares. Ok? Então, em 650, 630, Naum é quem profetiza a queda de Nínive. A queda de Nínive. E Nínive cai para a Babilônia. A Babilônia destrói a Assíria, toma o poder, e depois a Babilônia vai tomar Judá, vai levar Judá como cativo. Então Amós profetizou em Israel, 763, 755. Oséias, que a gente está vendo aqui agora, que vai ser o primeiro livro que vai ser estudado aqui. Na verdade, ele, pelas evidências, pode ser colocado em 755 e 710. Seria cronologicamente o quinto profeta. Aí depois vem Isaías, que faz parte dos profetas maiores, Miqueias. Isaías e Miqueias são contemporâneos. São contemporâneos. Não só contemporâneos, mas são conterrâneos também. Só que Isaías é um profeta palaciano, parente do rei, do rei Urias. É um profeta que ficou mais no âmbito de Jerusalém, do palácio, da casa real. Miqueias ficou no interior de Judá. Então, no mesmo período histórico, estavam profetizando Isaías, na capital, Jerusalém, no palácio, e Miqueias, no interior de Judá. E a profecia deles, ambas são profecias, são chamados proféticos,
tremendos, né, maravilhosos e muito honrados aí diante de Deus. Agora, esse aqui é um profeta menor e esse aqui é um profeta maior. Menor por causa do tamanho do livro somente, não por causa da importância, porque tem a menos importância do que Isaías. E aí, aqui nós temos Sofonias, profetizou em Judá, 635, 625. Então, ali a gente estava tratando de profetas que viveram no tempo da Assíria. Naum profetiza a queda da Assíria. Aqui já é período babilônico. Aqui já é o reino que vai invadir Judá. Então temos aí, sozinho? Olha só, Sofonias, Judá, 635, 625. Jeremias, 627, 570. 570 é o grande cataclisma que acontece com a queda de Jerusalém. A invasão babilônica, que na verdade foram 3 campanhas. Na primeira campanha eles mudaram o rei, colocaram um rei vassalo deles, só que aí houve rebelião, trocaram de novo. Na terceira campanha, aí eles vieram para destruir completamente, e ele deportou quase todos, né? Fica sempre um resto. Eles deixam sempre pobres, doentes, velhos, mulheres, deixam algum resto de povo que não possa se organizar politicamente e oferecer risco. Então, Sofonias 635, Jeremias 625, profeta maior, Abacuque 620 e 605. Então, contexto aí do exílio babilônico. Aí temos Daniel já dentro do contexto babilônico, Daniel e Ezequiel, tá ok? Aqui, início do cativeiro. Inclusive Deus entrega a ele a profecia falando acerca do final do cativeiro, que duraria somente 70 anos. Profecia essa que é lida por Daniel. Daniel, analisando os escritos, encontra a profecia de Jeremias falando acerca do limite de extensão do cativeiro. E Ezequiel profetiza dentro do cativeiro. Profetiza dentro do cativeiro. Meu Deus, minha garganta está terrível. Lê para mim, por favor, Oséias. Tito. Oséias, em sua forma hebraica, e Oxeá, o significado dessa palavra tem sido entendido de várias maneiras. Jerônimo interpretava como Salvador, mas outros preferem pensar na imperativa salva, como se fosse um apelo de Yahvé, Isso, Yahvé. Dados pessoais. Dados pessoais. Nada sabemos da vida ou da infância de Oséias, exceto que ele é filho de Beer, mas sem nenhuma genealogia. O fato de seu pai ser mencionado é o suficiente para deduzirmos que ele era de uma família de destaque. Tudo o que sabemos dele é o que está registrado em suas profecias, pois seu filho concentram-se num único evento, seu trágico casamento. Amém. Então o que acontece? Com isso vemos algumas evidências importantes acerca de Oséias. Quando menciona acerca do pai dele, existe para isso uma motivação. Por que mencionar acerca do pai de Oséias? Porque era uma figura que, por ser conhecida, poderia contextualizar a pessoa de Oséias. Então Oséias por si mesmo talvez não se tornasse tão conhecido, mas por ser filho de tal, é mencionado o pai dele, assim contextualizaria facilmente a pessoa de Oséias. Mas já sabendo que não tem nenhuma notícia sobre a vida de Oséias, a infância, por que em vez de ser Oséias não foi o livro do pai dele? Porque a gente tem um profeta na Bíblia que a gente não conhece, nem sabe a infância dele, onde ele nasceu, mas fala do pai. E por que não foi encontrar o pai em vez de ser Oséias ser o nome do pai dele? Porque o pai de Oséias, mesmo tendo relevância histórica, é aí onde a gente vê a diferença entre contexto bíblico e contexto histórico. Se a Bíblia fosse um livro de história, aconteceria exatamente o que você está falando. A história ia colocar de lado a vida de Oséias, ou ia falar alguma coisinha numa nota de rodapé. E Oséias foi profeta em Israel. Pronto. Ia falar do pai dele. Mas o que acontece? Pela Bíblia não ser livro de história, e sim um livro que preza pela redenção da humanidade, e a mensagem de Oséias cumpre esse propósito, a mensagem de Oséias ganha destaque. Então Oséias, ele mesmo não tendo grande relevância histórica, a mensagem que ele profetizou tem.
Mas se você for olhar, continua sendo uma história, só trocar o personagem. O pai dele está contando a história de Oséias. Não Oséias contando a história dele mesmo. É o pai que está contando sobre a vida de Oséias. Então se torna uma história do mesmo jeito. Não, o que acontece? O que é feito aqui em relação ao pai de Oséias é simplesmente citá-lo. É citado. É tipo o pai de Oséias escreveu isso aqui. Cita o nome do pai dele. Por que o nome do pai dele é citado? Porque era importante. Pelo pai dele ser importante para a época, poderia contextualizar Oséias. Falar, Oséias é dessa época, porque o pai dele era fulano de tal. Só isso. É como, por exemplo, o cego Bartimeu. Qual o nome do cego Bartimeu? Não tem o nome dele. Não interessa, é filho de Timeu. Bar é filho. Então tinha um cego na porta de Jericó, e ele era o Bartimeu. Quem ele era? Filho de Timeu. Quem ele era? Não sei. Não interessa quem ele era, ele não tem relevância. O que importa é o pai dele, que era Timeu, uma pessoa importante na cidade. Então o filho do Timeu era mendigo na porta da cidade. Agora, a Oséias acontece exatamente isso. A mensagem de Oséias é que é importante. Agora, citar o nome do pai dele, porque o pai dele, por ser relevante historicamente, pode contextualizar Oséias. Então Oséias é importante não por si mesmo, mas por causa da sua mensagem. Olha só isso aqui, ó. Autoria e data da composição. O autor do livro é o próprio Oséias, como diz aqui, ó, filho de Beeri, conforme indica a primeira frase do primeiro capítulo, Oséias 1:1. Ali verificamos também que Oséias profetizou durante o reinado de Jeroboão II, de Israel, 794 e 753. Os estudiosos têm asseverado que nem todas as profecias deste livro foram pronunciadas no mesmo estágio da carreira do profeta. Segundo parece, uma porção delas parece ter sido pronunciadas antes da morte de Jeroboão II, 753 a.C., visto que o capítulo 1 interpreta o significado simbólico de Jezreel, como sendo uma indicação do fim violento da dinastia de Jeú. Isto foi cumprido quando, em 752 a.C., Salom assassinou Zacarias, filho de Jeroboão. Do outro lado, o capítulo 5 parece ter sido dirigido contra o rei Menahem, 752 a 742. O capítulo 7 deve receber uma data de uma ou duas décadas mais tarde. Denuncia o governo com sua política de duplicidade, pela qual o Egito é jogado contra a Assíria. E esta política, segundo se sabe, não foi adotada por Israel antes do reinado de Oséias, o rei de Israel aqui, não Oséias o profeta, 732 e 723. É justificável, portanto, considerar que o livro inclui seleções de sermões pregados no decurso de um período que remonta a 25 anos, no mínimo. Há quem pense que a compilação tenha sido publicada na sua forma final em 725 a.C., talvez 30 anos após o começo do ministério de pregação de Oséias. Então, quando a gente vê o ministério de Oséias, a gente vê essa característica. Oséias, os reis que estavam presentes na época dele: reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você vê que reis também estavam presentes na época de Isaías. Como a gente viu aqui, não tem porque são profetas menores, mas Isaías também estava nesse contexto aqui. Reis do norte, Jeroboão. E aí qual é o propósito? Levar Israel ao arrependimento de suas próprias iniquidades. Dentro do cumprimento desse propósito, houveram várias profecias. E dentre essas várias profecias, reunidas em sermões. Esses sermões foram agrupados, reunidos, eles têm um lapso de tempo entre um e outro. É isso que ele quer deixar claro aqui. Existe um lapso de tempo entre um sermão e outro. Mas esses sermões foram reunidos ao longo de 25 anos. Então foram pelo menos 25 anos em que o Senhor usou Oséias, ele pronunciou profecias com esse propósito, levar Israel ao arrependimento de suas iniquidades. A última profecia aborda uma política de duplicidade adotada por Israel, por vezes fazendo aliança com o Egito, por vezes fazendo aliança com a Assíria. E é onde o profeta denuncia essa prática. Ao denunciar essa prática, a arqueologia pode contextualizar essa parte da profecia dele com pelo menos 752 e 742 a.C. Aí você vê, as profecias de Oséias foram reunidas ao longo de 25 anos. Sermões dados em diferentes épocas da história,
registrados, guardados, e depois, como ele fala aqui, em 725 reunidos no livro só dado o nome de Oséias a ele, a esse profeta menor chamado Oséias. Joel, 3 capítulos, 73 versículos. Olha só o que diz Joel aqui. Voltando aqui para esse mapa, que ele vai ser importante, a época histórica em que podemos contextualizar o livro de Joel. No arranjo da Bíblia hebraica, o livro de Joel se encontra na ordem cronológica, ocupando o segundo lugar no grupo dos profetas posteriores ou menores. Então o que acontece? Com relação ao livro de Oséias, você vê, a tradição judaica nos fornece essa indicação de que Oséias seria o primeiro, mas as evidências dentro da própria profecia de Oséias, que apontam na última profecia, falando acerca de uma política de duplicidade adotada por Israel, em fazer aliança ora com o Egito, ora com a Síria, isso mostra que Oséias não pode ser colocado como o primeiro profeta. Então, falha cronológica. Não existe uma falha textual. O texto é preservado na íntegra. Foram as profecias de Oséias, profetizadas ao longo de 25 anos. Mas o lugar dele não é o primeiro. O lugar dele é esse lugar aqui, de acordo com a datação histórica. Em 750, esse lápis aqui de 750, 760, 715 a.C. Pelo menos contemporâneo de Amós, pouco após Jonas, e depois de Joel e Abdias, ou Obadias para nós, aí é em espanhol, Obadias. Então Joel, que a gente vai ver agora, ele está cronologicamente correto. A tradição judaica acertou na datação cronológica de Joel, 830, ou pelo menos na localização cronológica dos livros. Oséias ele errou, mas Joel eles acertaram. As tradições judaicas davam perdão, aqui, página 81. No arranjo da Bíblia hebraica, o livro de Joel se encontra na ordem cronológica, ocupando seu lugar no grupo dos profetas posteriores, menores. A palavra Joel, em sua forma hebraica, é Yoel, que significa o Senhor é Deus. Esse nome combina bem com o teor da profecia desse profeta. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, conforme Joel 2, 27, 3, 17. A mensagem desse profeta enfatiza o julgamento divino que será pronunciado contra Israel no grande dia do Senhor, a terrível praga de gafanhotos que trouxe grandes prejuízos para a nação, serve-se como tipo do terrível dia do julgamento sobre todos os filhos da impiedade. Você vê coisas presentes aqui no livro de Joel. Dentre os temas importantes do livro de Joel, você vê a grande profecia que ele desenvolve em torno do prejuízo causado pelos gafanhotos. Aí ele fala do gafanhoto migrador, do gafanhoto cortador, dos diferentes tipos, espécies de gafanhoto que invadem as plantações de Israel e destroem toda a colheita. E aí ele associa, por meio da revelação divina, ele associa parte da destruição causada por essas pragas ao modo de vida de Israel, à fidelidade de Israel. A bênção de Deus que não estava sobre Israel. Pela bênção de Deus não estava sobre ele, eles estavam vulneráveis a todo tipo de praga e todo tipo de situação desfavorável a eles. Então Joel exerceu seu ministério e trouxe essa importante temática na sua profecia. Quem vai retornar com esse tema muito forte dentro das Escrituras, falando acerca de gafanhotos, por exemplo, é João, o apóstolo João. O apóstolo João, quando Deus levanta ele em profecia na ilha de Pátimo, que ele vai compor o Apocalipse, você vê dentre as profecias colocadas em Apocalipse, há uma revelação acerca de seres que vão atormentar os homens depois do arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, vão ter um pequeno período liberado para atormentar os homens. E João descreve esses seres como gafanhotos. Ele traz uma semelhança aos gafanhotos. Você vê esse tema de Joel, que Deus levantou em Joel, ele vai ser retomado no Apocalipse em João. Ok? Então você vê novamente esse tema dos homens sendo atormentados por gafanhotos. Dados pessoais. A exemplo de Oséias, quase nada se sabe do profeta Joel, exceto que ele é filho de outro desconhecido chamado Petuel. Pronto. Beere era conhecido.
Beer era um nome bom para se contextualizar Oséias, o que não acontece aqui com Petuel. Petuel era tão desconhecido quanto Oséias, mas foi citado aqui o nome dele, Joel 1:1. Embora no livro ele use o nome Israel em vez de Judá, 2:27, 3:2:16, pode-se verificar que, de acordo com o conteúdo do livro, ele morou e profetizou em Judá e na sua capital, Jerusalém, pois ele usa muitos nomes pertinentes ao reino de Judá. Veja, Sião é um nome típico para Judá, para o reino do sul. Os filhos de Sião, Judá e Jerusalém, os filhos de Judá e Jerusalém. Ele denota familiaridade com o templo e seu culto, mostrando possuir conhecimento popular. Autoria, quanto à autoria aí? Quanto à autoria do livro, embora a tradição não nos ajude muito, mas ela tem afirmado que Joel é o autor único do livro que leva o seu nome, com o título. Apesar de, no século XIX, da era cristã, ter surgido alguns questionamentos da parte dos liberais. Tradicionalmente tem sido aceitado que o livro de Joel pertence a um só autor. As objeções dos racionalistas liberais não é contra a unidade do livro, mas com respeito às interpolações posteriores feitas no livro, questões rejeitadas pelos teólogos conservadores. Qual é o problema levantado aqui pela alta crítica textual, pelos liberais, pelos racionalistas em relação ao livro de Joel, em relação a qualquer livro da Bíblia? Isaías, por exemplo, que foi dado aqui aula pelo pastor Delício, a alta crítica textual, ela divide o livro de Isaías em 2 ou 3 autores. Isaías 1, Isaías 2 e Isaías 3. Por que eles fazem isso? Eles dizem, principalmente a teoria que divide em 2, Isaías original e Deutero Isaías. Por que eles fazem isso? Porque tudo aquilo que diz respeito à profecia não é passível de crença pela alta crítica textual. Por quê? Porque eles têm um pressuposto. Qual é o pressuposto? O pressuposto antissobrenaturalista. O que diz o pressuposto antissobrenaturalista? O sobrenatural não existe. Não é possível. Nós temos que avaliar tudo a partir de um ponto de vista cético, racional, estritamente científico. Então, se nós temos que partir desse pressuposto, logicamente, tudo aquilo que diz respeito a uma revelação, a uma profecia, a um milagre. Deus abriu o Rio Jordão e os profetas passaram, os sacerdotes passaram com a arca e seguiram o povo. A alta crítica textual, os racionalistas, os céticos, os ateus vão dizer o seguinte: isso é balela, isso é invenção da cabeça de um homem que tem boas intenções, mas que não preza muito pela verdade. Na verdade, eles ou passaram numa época em que estava quase seco, né? Ou eles fizeram uma ponte, ou eles deram a volta. Porque o Rio Jordão não pode ser interrompido, o curso das águas. O Mar Vermelho não pode ser aberto, o cego não pode ser curado. Os discípulos colocaram essas narrativas de cura para fazer de Jesus um herói. Então eles sempre tendem para esta avaliação, para esta análise. Por quê? Porque não há evidências? Não, as evidências estão todas aí. O que não é crença. Eles não podem crer em Deus. E se eles não podem crer em Deus, com que competência eles vão avaliar a Bíblia? Se a Bíblia é o livro de Deus. Então quer dizer, o problema é o pressuposto. Porque por eles adotarem esse pressuposto, toda a crítica deles vai estar vinculada ao pressuposto adotado. Então, com isso, a avaliação deles, a priori, já é viciada. Já é viciada pelo pressuposto adotado, o pressuposto antissobrenaturalista. Assim acontece com Joel. O que acontece? Joel tem uma profecia. Por exemplo, derramamento do Espírito Santo, né? Tem uma profecia falando acerca da destruição de alguns reinos. Então, se ele tem uma profecia que aponta algo futuro, como ele pode ter profetizado acerca disso? Como ele poderia saber acerca da destruição? Como é que Daniel poderia saber que existia o reino da Pérsia, que ia derrubar o reino da Babilônia, depois o reino da Grécia, ia derrubar a Pérsia, depois um império terrível, ia derrubar o reino da Grécia? Como é que ele poderia saber disso? Se ele só viveu até a época persa, no máximo. Porque, na verdade, foram diversas pessoas que escreveram e foram acrescentando ao livro.
Assim fizeram com o livro de Isaías. Eles dizem que várias pessoas ao longo da história escreveram e acrescentaram no livro de Isaías e deram o nome de Isaías a todos esses escritos aí. Então o que acontece? Esta variação a priori já é viciada. Por quê? Exatamente por causa desse pressuposto. Essa variação ela surge não porque não haja evidências, mas sim porque não haja crença, não há fé, não há respeito, não há aceitação pela verdade de Deus, pela existência de Deus. Né? Inclusive, muitos filósofos que chegam até a crer em Deus, no máximo, com muita força, alguns conseguem ser deístas. Que o que é o deísta? O deísta diz assim: Deus existe, só que Ele criou todas as coisas, colocou elas em funcionamento, e Ele está em algum lugar muito longe daqui, vivendo uma boa vida, e Ele está se lixando para nós. A gente tem que cuidar da nossa vida aqui, se virar, fazer o que tiver que fazer. Não adianta orar, não adianta ser fiel, não adianta ser bom, porque nada disso adianta. Deus está em algum lugar e quer que você se vire. Cuide da sua vida. Então isso é um deísta. Deísta nega Deus? Não. Ele não nega a Deus, eu entendo até que ele não nega para não arrumar discussão com teólogos, com religiosos. Então ele fala assim: não, tá bom, Deus existe. Não precisa ficar triste, ficar bravo, Deus existe. Mas o fato de Deus existir não significa que Ele interfira na vida de pessoas, ou que Ele se importe com indivíduos. Então assim é o deísmo. Então essa crítica de Joel, ela vem disso, não é de falta de evidência, vem dessa falta de crença dos homens. Dada a composição, no finalzinho do 31, a exemplo de outros profetas menores, Obadias, Jonas, Abacuque, Malaquias, Joel é um profeta que não traz no corpo de seu livro nenhuma data específica. Isso tem feito a mente de muitos especuladores voar em várias direções. Olha só, as datas sugeridas pelos estudiosos variam muito, desde o século IX até o século IV a.C. Mas se tivermos que optar por alguma delas com base nas evidências internas, a mais verossímil é o período da menoridade do rei Joás, durante a regência do sacerdote Joiada, na década de 830 a.C., ok? Então, cronologicamente, é o segundo profeta. Amós, aqui ó, livro de Amós. Amós não era profeta profissional do quadro de funcionários do rei, 7:14. Era apenas um entre os pastores de Tecoa, mas o chamado de Deus o compeliu a pregar com tamanha ousadia contra os pecados do rei Jeroboão e contra a classe alta de Samaria, que foi acusado de traição, conforme 7:88 e 2. Título: o nome Amós deriva do verbo hebraico amas, fardo, que denota a ideia de erguer fardo ou carregar fardo. Dados pessoais: parece que Amós era oriundo de família simples e humilde, visto que o nome de seu pai não é citado, não é sequer citado. Então, não havia relevância, não havia por que citar, porque não haveria contextualização. Não se cita o nome do pai de um profeta, por exemplo, no escrito desse, do Antigo Testamento, só porque ele amasse o pai dele, ou ele respeitasse o pai dele. Não é um livro de biografia, não é um livro dele. Tem que ter algum porquê, algum propósito. Quando se cita o nome do pai, por exemplo, da pessoa, há uma contextualização. Um leitor vai ler e vai falar: ele é filho de fulano de tal, ele é filho de BL, né? Aí no caso no caso que a gente acabou de ver agora de Joel, não adiantou, foi citado. Na época de Joel, pode ser que houvesse uma contextualização, mas futuramente já não houve preservação. No caso de Amós, nem houve esse esforço de citar, porque seria uma pessoa comum, desconhecida. Ah, sim. Ó, 9:05 eu libero o café, que aí depois a gente termina aqui, os outros que faltam. Dados pessoais que já vi, no primeiro versículo do primeiro capítulo, Amós se identifica como quem estava entre os pastores de Tecoa, mas parece que além de pastor, ele era também agricultor, no ramo de cultivo de figos, desse cômodo, e também boiadeiro, conforme ele mesmo relata em 7:14. De acordo com as evidências
referências internas, Amós não desfrutou de nenhuma educação formal nas escolas de profetas, nos moldes daquelas mantidas por Samuel, Elias e Eliseu. Talvez por isso nunca foi oficialmente nomeado no ministério profético. Ao receber sua vocação da parte de Deus, deixou seu lar em Judá, como mero leigo, proclamando na orgulhosa capital do reino de Israel uma mensagem hostil, sem qualquer autorização eclesiástica, sem qualquer título oficial de profeta reconhecido. Enfrentou os preconceitos do público de Efraim, cumprindo fielmente sua comissão na parte de Deus. Então, dados que são apresentados aqui, são apontados para descrever a situação de Amós. A primeira ênfase que o autor busca dar aqui é que Amós não fazia parte da escola de profetas. E isso, para o ministério dele, foi com certeza uma grande dificuldade. Foi uma dificuldade a mais. A primeira dificuldade era a mensagem que ele estava trazendo contra o reino de Israel. Então, ao profetizar contra o reino de Israel, e essa mensagem ser de extrema rigidez, uma mensagem dura, é o primeiro desfavor que ele já traz a ele. Qual é o segundo? O fato dele ser um desconhecido. Ele é uma pessoa comum, uma pessoa do povo, uma pessoa que trabalhava num emprego comum, boiadeiro, agricultor, não letrado, né? Uma pessoa iletrada. E outra, uma pessoa sem referencial. Quando Samuel surge no contexto, e a gente estudou isso no livro dos históricos, na análise acerca dos históricos, Samuel, ele finda o período dos juízes e ele dá início à monarquia, quando ele unge o primeiro rei de Israel. Ele unge Saul, o primeiro rei, deu início à monarquia. Depois há a troca de dinastia, da dinastia de Saul para a dinastia davídica, que se instala em Judá e dá continuidade ininterrupta, né? Até que vem a situação do cativeiro. Então, até a situação do cativeiro é ininterrupta, até Roboão, depois de Roboão, até os seus descendentes. Além dessa questão da monarquia em Judá, surge no tempo de Samuel uma instituição extremamente importante e séria chamada Escola de Profetas. Escola de Profetas. Samuel funda a Escola de Profetas. E outro trecho bíblico que a gente vê uma manifestação dessa escola é com Eliseu. Aquilo que os pregadores gostam muito de pregar acerca do discípulo dos profetas, um dos filhos do profeta, que chega para Eliseu e fala que eles têm que aumentar a tenda, né? Aumentar o lugar de moradia deles, desce até o rio para cortar a lenha. O profeta acompanha eles querem cortar a lenha para aumentar lá o local em que eles moram, que eles residem, e o machado cai, né? O ferro do machado. E aí o profeta intervém milagrosamente para trazer uma solução ali. Mas essa narrativa, ela ilustra a escola de profetas. Eles eram uma organização, eles eram uma instituição, eles se autoajudavam, era uma ajuda mútua, eles se autoeducavam. Os profetas mais experientes educavam os menores, os mais novos, os mais recentes. Então havia um letramento, havia um ensino da palavra, da escritura, havia um referencial, havia um respaldo. Quem é Fulano de Tal? Fulano de Tal é discípulo de Elias. Ele põe água nas mãos de Elias, era assim que eles falavam. Então quer dizer, ele não é qualquer um. O pai dele é Elias, aquele que profetizou e fogo caiu do céu. Na palavra dele o céu se fechou. Depois ele profetizou e veio a chuva sobre Israel. Então quer dizer, ele teve um referencial, um respaldo. Quando alguém soubesse que ele está profetizando, fala, olha, o mestre dele era Fulano de Tal. Então pode ser que ele também seja um chamado de Deus, um escolhido de Deus. Agora, com relação a Amós, nada disso existiu para ele. Ele foi uma pessoa levantada por Deus, em pleno anonimato e sem preparo literário. Deus levantou Amós para voltar a mensagem dele contra Israel, e uma mensagem extremamente dura, uma mensagem extremamente pesada. Mas é aí onde entra a coragem dele e o louvor, do nome dele, do ministério dele. Ele foi extremamente corajoso, ele foi extremamente valente, ele não se deixou abater com as suas dificuldades e com as suas limitações. Então cada profeta desse deixa para nós um exemplo, tanto com a própria profecia dele, quanto com a sua vida. Por isso que é interessante estudar a introdução do Antigo Testamento, porque você tem um pouco mais de subsídio. Você já tem um texto bíblico, você já tem a profecia dele. Agora, quando você analisa a própria vida dele em si,
você começa a perceber qual é o valor que teve o ministério dele. Então pense em Amós, num agricultor, num boiadeiro, numa pessoa iletrada, numa pessoa sem respaldo de um grupo, de uma instituição. E mesmo assim Deus levanta este homem e envia este homem profetizar contra uma poderosa nação, a coligação das 10 tribos do norte, com capital em Samaria. Ele profetiza contra eles e Deus honra a palavra deles. Então é esse tipo de referencial que Amós é para mim, né? E que Deus não tem escolhido, Deus não tem preferidos. Deus tem escolhidos, sim, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Deus tem os escolhidos, mas os escolhidos não são os preferidos dentro de uma raça, dentro de uma escolaridade, dentro de um nível social. Não. Os homens fazem isso, as instituições fazem isso, as igrejas fazem isso, mas Deus não faz. Deus às vezes levanta uma pessoa. Aí Paulo, né, ilustra bem isso aí no Novo Testamento, né? Deus usa os que não são, né, os que são, exatamente. Então quer dizer, Deus mostra a sua glória através exatamente da tua fraqueza. A tua fraqueza eu mostro a minha força, né? É na tua fraqueza que eu mostro a minha força. Então Amós é para a gente isso. É isso que é muito bonito na vida de Amós. Ver que um homem tão desprovido como foi Amós, mas foi tão usado por Deus. Foi tão usado por Deus que teve um ministério de sucesso. Agora, finalizando Amós, aqui, ó, página 23. Autoria e data. Autoria e data da composição. O consenso geral entre os especialistas do Antigo Testamento é que Amós é o autor do livro todo, e que seu ministério deve ser datado entre 760 e 753 a.C., perto da parte final do período de Jeroboão II, 752 a.C., pouco tempo depois do terremoto que descreve em 1:1. Olha só o referencial geológico de um terremoto que existiu e que pode facilitar a datação arqueológica, né? Somente evidências arqueológicas, evidências de paleontologia pode identificar aquele terremoto, os problemas que causou na atmosfera e datar essa profecia, esse livro, esse escrito historicamente. Segundo alguns expositores, esse terremoto ocorreu seguido de um eclipse que os astrônomos dizem ter acontecido em 15 de junho de 763 a.C. Isto feito, a profecia sobre Israel deve ter sido proferida 2 anos antes do terremoto, 755 a.C., e escrita algum tempo depois do terremoto. Esse terremoto foi tão catastrófico que Zacarias, 270 anos depois, ainda fala dele. Zacarias 14:5, olha as evidências aqui, ó. Aí a Bíblia, olha só como é que é as coisas. A Bíblia, no livro de Amós e no livro de Zacarias, fazem referência a esse evento geológico, a um terremoto e a um eclipse. Aí o que acontece? Em 1700, 1800, comecinho de 1900, quando surge o humanismo, quando surge o renascimento, né? Esses movimentos importantes aí na história, que trouxeram a cultura, que trouxeram a filosofia livre, que trouxeram a ciência e que se divorciaram da religião, levantaram muitas críticas, primeiro contra a Igreja Católica, mas depois eles estenderam essa crítica contra a Bíblia. E aí, quando levantaram essas críticas contra a Bíblia, colocaram a Bíblia numa condição de livro de carochinha, de livro sem evidência histórica, de livro sem comprovação daquilo que é narrado. Colocaram como que a Bíblia seria um livro que inventa coisas, que fala de coisas que nunca poderão ser comprovadas. E aí você vê, depois de muito tempo surge uma ciência chamada arqueologia, surge uma ciência chamada astronomia, se desenvolve muito mais, que já existia, se desenvolveu muito mais, e surge uma ciência chamada paleontologia. Eles começam a ver as evidências, começam a estudar as evidências, e aí a astronomia faz a datação desse eclipse. A arqueologia e a paleontologia, através dos estratos da Terra, faz a datação desse terremoto. E aí eles se colocam, olha, esses eventos aconteceram em 700 e pouco a.C. Aí você vai lá no profeta Amós e ele fala, ó, aconteceu um terremoto. Você vai lá em Zacarias e fala, ó, aconteceu um eclipse. E aí a Bíblia estava certa. A Bíblia tinha razão, como um livro aí gosta de ter esse título, né? Sim. Se no próprio livro de Amós ele fala que ele nem era profeta e nem filho de profeta, e como ele é considerado um dos profetas menores? Só por causa da mensagem.
Só a mensagem? Só a mensagem. A mensagem profética. Isso aí que você falou foi interessante. Ele mesmo não olhava para si como profeta. Ele não tinha aquilo que eu já falei sobre profetas aqui. O profeta tinha um papel muito importante dentro da história de Israel, que era a reafirmação da religião. Então eles eram respaldados por esse grupo, eram municiados, davam a ele referencial teórico e prático para eles cumprirem esse papel, tanto tendo revelação de Deus ou não. Às vezes não tinha uma profecia, uma revelação, mas eles tinham conhecimento da Bíblia, da palavra, e eles denunciavam. Então eles tinham um papel profético, por isso que eles tinham, o autor aqui fala, ele não tinha profissão de profeta, né? Não tinha profissão de profeta, mas ele tinha uma mensagem profética. Então a mensagem dele era a profecia, mas ele não tinha ministério profético, ele não vivia de profecia, como Isaías vivia, como Jeremias vivia, né? Como Ezequiel vivia. Ezequiel era para ser sacerdote, mas aí houve a deportação, ele foi levado para Israel e teve o chamado profético dele lá dentro do campo de refugiados. E ele viveu da profecia, não fez outra coisa. Amós não, Amós era boiadeiro. E aí Deus chamou ele, Deus entregou a mensagem a ele. E ele não tremeu, ele foi e entregou a mensagem. Então a característica profeta de Amós é a mensagem que Deus entregou a ele. Obadias, vamos para Obadias. Agora sim você vai ver o primeiro. A partir das evidências encontradas nele, você vai ver que esse aqui sim é o primeiro dos profetas menores. O livro de Obadias, embora seja o mais curto, olha só, um capítulo, 21 versículos. Embora seja o mais curto do Antigo Testamento, constituído apenas de 21 versículos, é também o mais difícil de ser localizado no tempo. Título: o nome Obadias significa servo do Senhor, ou adorador do Senhor. O nome é um composto de Obed, servo, e Iá, uma forma abreviada do nome de 4 letras, YHWH, que dá Yahvé, pronunciado Adonai pelos judeus piedosos. Os judeus jamais pronunciam essas letras aqui. Inclusive, se eles estão lendo e aparecem as 4 letras, eles não leem elas, eles pulam, ou eles falam os céus, né? Eles não se referem a Deus diretamente. Isso é uma forma de reverência que eles têm, né? É uma forma de reverência. Pronunciado Adonai pelos judeus piedosos, traduzido para Senhor ou Jeová nas versões. Eu não sei se as versões atuais da Bíblia preservam isso, mas quando você lê o Antigo Testamento e você vê Senhor, escrito Senhor, com todas essas maiúsculas, ela está traduzindo o tetragrama, YHWH, letras que perderam o significado, que perderam a verbalização original. O hebraico é escrito só com consoantes. Pegue um texto seu só para você treinar, para você ter a noção do que é. Pegue um texto qualquer, um versículo que você conheça muito, tire todas as vogais, escreva só com consoantes. Por você conhecer, ao você olhar, você sabe, isso aqui é específico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Escreva só com consoantes. Assim é que os judeus escreviam. A Bíblia deles era assim. Então o que acontece? Escreviam só consoantes. Para a pessoa saber qual é a vogal que tem naquela consoante, ela tem que conhecer o texto. Se ela conhece, ela sabe como se lê. Se ela não conhece, ela tem que aprender como um professor, como um judeu. Mas isso é usado só nas escrituras bíblicas. Isso é usado a priori para toda a escritura, todo texto que se escrevia, porque pouco se escrevia e era escrito por especialistas. Mas isso é relacionado só à religião, digamos assim. É porque o primeiro texto hebraico era assim, então era assim para tudo. Só quem escrevia em Israel, por exemplo, época de Moisés, Josué, princípio da monarquia, só quem escrevia eram pessoas especializadas. O povo não escrevia. O povo no máximo aprendia a ler quando podia frequentar uma sinagoga e pagar um professor. Aí aprendia a ler, mas era raro. Quem escrevia era coisa de técnico, escriba e sacerdote. E a escola de profetas quando surgiu. Então era muito importante ter esse referencial teórico. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, as gerações foram se passando, algumas coisas se perderam, algumas letras, alguns significados. Dentre eles, o YHWH. Temos as 4 consoantes. Quais são as vogais? Não se sabe.
Então perdeu a pronúncia exata. Por ter perdido a pronúncia exata, eles em vez de tentar pronunciar errado. Graças a Deus. Então, a gente acabou de ver.